Bom, eu vou estar explicando aqui a estrutura geral do código utilizando o Estudo 5000, tá? É, mais a questão de organização do código, não a questão de configuração e coisas do gênero, tá? Então, no lado aqui esquerdo, a gente vai ter algumas abas, né? Nessas abas a gente vai ter a parte de controller, tá? No controller aqui, uma parte importante são as variáveis que vão estar nessa posição aqui. Aqui vão estar todas as variáveis globais, que podem ser vistas por todas as tarefas, tá? Sobre as tarefas. Então, nesse caso aqui, ela está subdividida em três tipos de tarefa. Uma tarefa rápida, uma tarefa geral e uma tarefa de segurança. No caso aqui, a gente não está utilizando o cartão de segurança, mas se tivesse, estaria utilizando essa parte safety. Na parte de tarefas, eu vou explicar um pouco sobre organização das tarefas. Primeiramente, nós temos as tarefas, no caso, gerais, né? Quando você vai organizar um programa, você tem que colocar tarefas, organizar aquilo que é standard entre os códigos e aquilo que não for standard, você alterar nos demais códigos. Então aqui, na parte standard, é tudo que começa com CG. Então, assim, são tarefas cíclicas, né, de 10 milissegundos e que eu estou utilizando o texto estruturado para configurar o código. Tá? Então, seriam o quê? As entradas, na parte de entradas, a gente pode utilizar o espelhamento das entradas, onde eu pego a entrada física, né, e jogo no endereço de memória dentro do CLP. Para que é isso? Para caso eu quiser alterar uma entrada e saída, eu só altere neste ponto. Aí os demais pontos dentro do CLP eu não altero. Eu altero só o endereço físico aqui, ó, da entrada. Por exemplo, eu quero alterar para a entrada 6 aqui, ó. Eu altero aqui e ok. Não precisa alterar em todo o código, né? Então assim é uma boa prática fazer o espelhamento das entradas. E a mesma coisa para as saídas. Então as saídas aqui existe o modo manual, o modo automático, e no modo automático também eu pego a saída do programa, né, a variável que está endereçada no programa, e jogo para um endereço físico. Então assim, essa é uma boa prática da parte de entradas e saídas. Em seguida, parte de controle de parâmetros, né? Aqui eu vou ter todas as regras de parâmetro, limites e tudo mais, receitas, né? Parte de receitas, o controle automático, né? Então aqui ele trabalha, ele tem a parte principal e tem um function block, né, que faz o controle automático. Então esse function block ele vai estar localizado em assets. Então add-ons. Então os blocos de funções personalizados que são desenvolvidos pelo programador vão ficar nessa parte. Então existem normas, IECs e tudo mais que determinam fluxos, né? Tem a OMAC e outras normas que definem fluxos. Então é bom fazer um fluxo dentro de uma norma. Então assim, esse controle geral do ciclo automático, do ciclo principal, é bom fazer baseado dentro dessa norma para poder executar, né? Então assim, ele vai ter uma entrada de status, entradas e saídas que você pode estar utilizando em mais de um equipamento. Qual que é a vantagem de utilizar os add-ons? Que se você tiver mais de um equipamento, você pode repetir ele, declarar ele e utilizar ele mais uma vez no código, e quando você alterar esse código aqui, você vai estar alterando para todos os outros elementos relacionados a ele. Então, ele cria um bloco de código que se repete no decorrer dos demais códigos. Tá? Continuando ainda na parte de controle geral, a parte de equalização, que seria correção de contadores. A parte de equalização seria correções que o sistema faz. Interligação com outros sistemas, né? Você tem uma interligação com outro equipamento, uma troca de dados ali também pode ser colocado aqui. Controle do transporte do equipamento, gerenciamento das demais. E em seguida a parte de controle daquela máquina em específico, né? Ou aquela etapa do processo. Em seguida, tem a parte de motion, que no caso aqui não estamos usando, configuração de mensagens de alarmes também não.
e a parte de configuração de hardware. Tá? Então essa aqui é a estrutura do... A parte de hardware, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas isso aqui tem que obedecer o projeto elétrico, né? Então por onde começa a configuração do hardware, né? O código. Eu estou explicando mais aqui a parte de como organizar o programa. Aí na parte de tarefa, isso aqui eu expliquei na parte de código principal, daí vamos supor que você tem uma tarefa que ela exige mais processamento, assim. Então, você pode criar uma tarefa rápida, né, e dar uma prioridade para ela aqui, né, de acordo com a necessidade do teu projeto. Por exemplo, uma aplicação de cola ou alguma coisa que precisa mais rapidez, né, que tem a prioridade no código. Sobre os blocos de função, é sempre bom organizar aqui a parte de function blocks, todos os elementos que você utiliza mais de uma vez no código, funções que você utiliza mais de uma vez no código, para que possa estar economizando em linhas de programação. A princípio é isso. Muito obrigado. Sigam no canal.